Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Walter aqui na área. Bora lá continuar a resolução da prova do Enem 2022 do caderno amarelo com vocês a questão 152 de probabilidade. Vem comigo aí, se inscreva no canal para você não perder outras resoluções, ficar por dentro aí do que tem de melhor para você arrebentar em matemática nos principais vestibulares. Olha só o que essa questãozinha fala pra gente. A World Series, ó que chique, hein? É a decisão do campeonato norte-americano de beisebol. Ó, se você sabe inglês, não critica não, hein? Os dois times que chegam a essa fase jogam entre si até 7 partidas. O primeiro desses times que completar 4 vitórias é declarado campeão. Considere que, em todas as partidas, a probabilidade de qualquer um dos times vencer é sempre meio, conhecido como 50%. Qual é a probabilidade de o time campeão ser aquele que venceu a primeira partida? Ó, esse exercício aqui a gente pode dividir ele em partes, ou seja, eu posso olhar para o cara ser campeão com 4 partidas, 5 partidas, 6 partidas, ou ele precisar das 7 partidas. Então vamos fazer aqui assim, ó. Primeiro, ele pode ser campeão utilizando necessariamente 4 partidas. Ou ele poderia ser campeão utilizando 5 partidas. Ou ele poderia ser campeão utilizando 6 partidas. Vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou ainda ele poderia ser campeão utilizando as 7 partidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Uma coisa é certa, ele ganhou a primeira. Ele ganhou a primeira. Então, aqui, pessoal, é a priori, sabendo, é a condicional. Eu sei que ele já ganhou a primeira, então não preciso mais me preocupar com a primeira partida. Eu vou olhar só o que acontece com as outras partidas. É isso que a gente tem aí de interessante para analisar. Agora, o que a gente vai fazer? Como ele ganhou a primeira e ele precisa ser campeão com 4 partidas, então, na teoria, tem que ganhar todas as outras. Então, seria vitória, vitória e vitória nas outras 3 partidas. Então, o que a gente vai fazer? Meio vezes meio vezes meio. Então, isso daqui é meio ao cubo, porque ele tem que acontecer nas 3 partidas que faltam. Então, meio vezes meio vezes meio, isso dá 1/8. Então, a gente já sabe aqui uma parte da nossa resposta, 1/8. Agora, ele precisa ser campeão com 5 partidas. Para ele ser campeão com 5 partidas, você há de concordar comigo que ele precisa ganhar a última. Então, essa última aqui eu já sei que é a vitória dele. Então, necessariamente, né, a gente precisa agora olhar para esses carinhas aqui. Como que isso pode acontecer? Quais são as possibilidades que podem ter aqui no meio? Já que ele precisa de 5 partidas, uma aqui do meio ele perdeu. Então a gente poderia imaginar aqui derrota, vitória e vitória. Só que não necessariamente aconteceu dessa forma. Poderia ter sido vitória, derrota e vitória, mas poderia ser vitória, vitória e derrota. Então essa ordem aqui pode trocar. Uma maneira de você trocar a ordem é permutando. Então, como eu tenho 3 elementos, isso daqui é 3 fatorial. Aí eu tenho 2 casinhas com elementos repetidos, então eu tenho que dividir pela repetição. Então eu divido por 2 fatorial. Vou deixar um card aqui sobre a aula que eu tenho de permutação para você aprender tudo o que você precisa sobre permutação e também análise combinatória. Nesse caso aqui, ó, 3 fatorial é 6, 6 dividido por 2 vai dar 3. Então o que vai acontecer? Essas combinações podem acontecer de 3 formas. Aí necessariamente eu vou ter que ter uma derrota, uma vitória e uma vitória. Então é meio elevado a 4. Então é 3 vezes meio elevado a 4. Porque tudo isso aqui tem que acontecer com 50% de chance cada uma. Então isso daqui vai ficar 3. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Então 3 sobre 16. Guarda aí essa informaçãozinha. Repete agora o mesmo raciocínio para as outras. Então, nesse caso aqui, ele precisa ganhar a última partida. E aqui no meio, ele precisa ter 2 derrotas. Então, a gente tem que ter 2 derrotas. Então, eu posso olhar isso aqui como sendo derrota, derrota e vitória e vitória. Só que não necessariamente precisa ocorrer nessa ordem. Você vai ter que permutar tudo isso daqui. Então, permutação com elementos repetidos. Então, você pode fazer 4 casinhas aqui, né? Então, é 4 fatorial. 2 da letra D, então divido por 2 fatorial e 2 fatorial. Então, 24 dividido, né, por 4 vai dar 6. Então, dá 6. Então, qual que vai ser a resposta? 6. O que é esse 6, Walter? São todas as maneiras que ele tem para ganhar 2 e perder 2. E aí, ganhar, né, ó, derrota, derrota, aí as outras podem ser vitória, vitória, vitória. Então, são 5 partidas, cada uma tem meio de ocorrer. Então, é meio elevado a 5. Meio elevado a 5.
Então, isso aqui vai ficar 6, né? Porque 1 elevado a 5 vai dar 1, vezes 6 vai ficar 6. 6 dividido por 2 elevado a 5 é 32. Então, dividido por 32. Ok. Então, a gente já tem mais uma parte. A última é essa. Essa daqui que é ele ganhar com 7 jogos. Então, ele vai ganhar lá a última partida. Só que agora, no meio, ele necessariamente precisa ter o quê? 3 derrotas. Então, ele pode ter derrota, derrota e derrota e vitória, vitória. Obviamente, mais uma vez, não necessariamente precisa ocorrer nesta ordem. E aí, então, o que você vai fazer? Permutar. Então, a gente tem 5 elementos, então a gente vai fazer 5 fatorial. Dividido por quanto? 3 fatorial, então 3 fatorial e 2 fatorial. Isso daqui, pessoal, 5 fatorial é 120. 3 fatorial é 6 e 2 fatorial é 2. Então, você vai ter 120 dividido por 12, que vai dar 10. Então, significa que a resposta final vai ser 10, ou seja, eu tenho 10 formas de perder 3 e ganhar 2, ali no meio, né? Porque a última ele tem que ganhar. E aí eu vou fazer meio elevado a 6, porque são 6 partidas. Porque, além disso, aqui tem que acontecer, ele tem que ganhar a última, né? Então, tem que entrar na probabilidade. Então, meio elevado a 6. Então, isso aqui vai dar 10, dividido por 2 elevado a 6, é o anterior vezes 2, ou seja, 64. Então, pessoal, a resposta final é a soma disso tudo. Por quê? Ou acontece de um jeito ou dos outros. E o ou é a adição. Então, é 1/8 mais 3 sobre 16 mais 6 sobre 32 mais 10 sobre 64. 10 sobre 64. E aí, para você responder, você pode tirar o mínimo, que é 64. 64 dividido por 8 dá 8. 8 vezes 1 é 8. 64 dividido por 16 é 4. 4 vezes 3, 12. 64 dividido por 32 é 2. 2 vezes 6, 12. E 64 dividido por 64 é 1. 1 vezes 10, 10. Então, a gente vai ter 24 mais 10 dá 34. 34 mais 8 é igual a 42. Então, 42 sobre 64. Fechando o rolê. E a alternativa correta é a alternativa C. Questão aqui trabalhosa para uma prova do Enem, né? Mas eu não vejo outra estratégia aí que seja tão natural de se pensar, a não ser dividir em partes. Espero que você tenha entendido, tenha gostado aí da resolução. Deixe sempre seu comentário. Grande abraço e até a próxima.